E o atacante Malcom, revelado no Corinthians, pode render dinheiro ao Timão nessa janela de transferências. É que o atleta, que pertence ao Al Hilal, entrou na mira do Fenerbahçe. Ele já tinha conversas com uma equipe do Catar, mais especificamente de Doha. E em paralelo a essas conversas com a equipe Qatari, há também um interesse do Fenerbahçe em sua contratação. Jogador de 29 anos de idade, que havia sido comprado pelo Al Hilal junto ao Zenit por 60 milhões de euros. Negociação fechada em 2023. A grande questão é, Malcom e Al Hilal têm apenas mais um ano de contrato, ou seja, se o time árabe não vender agora, vai correr o risco de perder o Malcom de graça. Atleta avaliado em 18 milhões de euros, ou mais ou menos 106 milhões de reais, dá para imaginar que o Al Hilal exija pelo menos uns 20, 25 milhões de euros. E o Corinthians tem direito a 2,5% do valor de qualquer venda futura envolvendo o Malcom. Temporada que recém terminou, foi do Malcom de 40 jogos, 9 gols e 11 assistências. Ele é titular absoluto de uma das maiores equipes do seu país. O Corinthians abriu conversas e negociações com o Arthur, ex-Grêmio, que está na Juventus da Itália. É uma informação que se confirmou aí para todo lado, né? Agradecer o pessoal aí do GE, do meu timão, que deram crédito para mim ontem, ó, aí, aqui embaixo, aqui no GE, né? A notinha de cima aqui do GE. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Café do Setorista, confirmada pelo GE. O meu timão também, a informação foi divulgada inicialmente pelo canal Café do Setorista, confirmada pelo meu timão. Muito obrigado a quem deu crédito, né? E falo, né? Claro, né, não é o GE nem o meu timão, né? Mas os haters gostam de me perseguir, mas tá aí, né? Você vai ver, tem um crédito igual a esse do Memphis, né? Quando a gente negociou com o Memphis, tem crédito igual a esse do Roger Guedes, do Yuri Alberto. Enfim, graças a Deus a gente mantém aí há anos, né? Essa escrita, né? De trazer a informação em primeira mão, tá? Então, muito obrigado aí. Depois de ter feito a minha propaganda, agora vamos lá. Vamos lá. O Davi acabou de me mandar que o Moscardo foi anunciado lá no Espanhol, né? A ESPN me deu crédito, né? O Davi até falou, nossa, que dificuldade para eles te darem um crédito, né? A ESPN na época me deu crédito em relação ao Moscardo, falando que o Corinthians consultou a situação do Moscardo. O Moscardo, sim, seria uma contratação melhor que a do Arthur para mim. Mas o Moscardo não quis, né? O Moscardo tá numa máscara violenta, né? Será que vai dar jogador ainda? É bom jogador o Moscardo, hein? Tá? Eu sei separar as coisas, né? Acho que ele foi meio mascaradinho com o Corinthians, nessa consulta que o Corinthians fez, porque ele fez questão de vazar, né? Teve uma pessoa que deu informação que ele estava indo para outro clube e não queria o Corinthians. Eu sei que foi ele que passou. Foi o staff dele que passou, tá? Mascaradinho. Mas, enfim, faz parte, é o estilo dele. É meio frio, assim, né? Eu lembro que ele usou o termo, uma história no Corinthians acabou, um negócio assim. Mas agora, dentro de campo, eu gosto muito do Moscardo, tá? Vamos voltar no Arthur aqui. Vamos lá, Dogão. A pergunta é a seguinte, o Corinthians ainda mantém negociações ou conversas com o Arthur? Sim, tá? O Corinthians segue conversando com o Arthur. Vou tirar a blusa aqui, porque aí eu não preciso ligar o ar-condicionado, né? Não faz sentido eu ficar com blusa e ligar o ar, né? Assim, é muito difícil o Arthur jogar no Corinthians, porque quando eu dei a informação, a primeira vez que eu trouxe a informação, que foi esse furo de reportagem, eu já trouxe na mesma informação a dificuldade da negociação e não mostrei nem um pouco de otimismo, né? Não fazer igual a Café TV, não, a Cazé TV, que, pô, só misericórdia, né, velho? Qualquer jogo lá é o maior jogo da história, né? Quando o Brasil fez o gol no Japão, pelo amor de Deus, respeita o Penta, respeita. Eu vi a Noruega respeitou muito o Penta. Então é o seguinte, eu dei a informação como ela tem que ser dada. Ó, essa aqui é a verdade. Não fiquei vendendo ilusão para vocês, né? Na própria informação, eu lembro que quando eu trouxe a informação que o Corinthians abriu negociações com o Memphis, se você pegar o vídeo que foi o furo de reportagem, uma das bombas aí da minha carreira, você vai observar que eu já falo o seguinte, ó, tem tudo para fechar, o otimismo é grande. E fechou. E do Arthur já é o contrário. A dificuldade existe porque é um jogador que é 2,5 milhões de reais por mês. Se ele der um desconto, 2 milhões. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Eu vejo assim que, cara, assim, não é que eu sou hater do Arthur, ou não goste do Arthur, né? Meu amigo Davi, por exemplo, gosta. Mas eu estava explicando para ele que tem ônus e bônus essa contratação. Com a bola nos pés, muito bom jogador. É um cara que esconde a bola, até difícil de roubar a bola dele. Só que eu vejo um cara que não tem intensidade, que deixa o meio campo frouxo na marcação, como deixava o Michael. Lembra que eu falava para você? Jogar Michael, Carrídio
Qual era o outro que tinha? Maico Carrillo e Bidon. Eu falei, não ganha de ninguém. Entendeu? É um meio campo que, né? Tudo bem que, né? A gente acabou ganhando, né? Mas é um meio campo que ficava muito, a marcação ficava frouxa demais. Agora, o Arthur é um jogador que você não vê lances dele deixando o atacante na cara do gol. Depois eu vou até falar pro Davi, se ele quiser, já que ele gosta do Arthur, pegar os números do Arthur. Eu queria saber quantos gols, e já que talvez gol não seja o forte dele, mas pelo menos quantas assistências ele tem. Porque um jogador que só toca de lado não pode custar 2,5 milhões. Entendeu? O Davi falou, meu feeling, tá? Estão indo atrás do Arthur porque sabem que o Bidon tá próximo de sair. Sim, esse feeling seu faz todo sentido. Faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. Ó, o Flávio aqui, Samir, você falou que o Rei do Café é um caminho sem volta, gostei. Pô, e né, sem volta, né, velho? Não tem como, né? É absurdo de bom e maravilhoso, né, o Rei do Café. Cara, o Bidon tem tudo pra sair, digo mais, viu, Davi e amigos? O André também. O André também, tá? O Osmar, que tá enfrentando, sofrendo investigações, e sofrendo também perseguições, porque no Corinthians hoje ninguém mais pode governar, tá? Para mim, ele precisa fazer 3 coisas se ele quiser brigar na eleição. Acho que se ele não fizer isso, se eu sou ele, eu nem concorro. Acho que ele tem que vender o Bidon, vender o André, por bons valores, dar uma desafogada nos BOs que Augusto e Duírio deixaram, e resolver o problema da Arena, de alguma forma. Resolver de alguma forma. Aí ele vai para a eleição. Entendeu? Para mim, resolver a questão da Arena, quitar a Arena, que eu não acho impossível. Sério, eu não consigo ver essa questão da Arena algo impossível. Eu acho que mandaria um recado que ainda há salvação. Tá? Então eu acredito que seria importante isso pro Corinthians, tá? Não digo nem pro Osmar, pro Corinthians, né? Entendeu? Ó, Samir, eu sei que o Arthur não é muito bom, mas o Bidon, mas o Bidon sair e o André sair, a gente pode ter Alan Garro ou outro Charles. Hein? Cara, olha só, se o Bidon e o André saírem, o Corinthians tem que contratar. Tem que contratar. E se você falar assim pra mim, Samir, olha só, o Davi agora vai pular da cadeira, não vai entender nada. Talvez vai entender porque ele me conhece. Se você falar assim pra mim, Samir, você prefere o Arthur ou o André? Eu prefiro o André. Disparado. Samir, você prefere o Arthur ou o Bidon? Eu prefiro o Arthur. Só que o problema é que quando eu falo eu prefiro o Arthur, eu tô falando de uma maneira seca. Elas por elas. Um de 29, um jovem, tchau, beleza. Só que o Arthur, por 2 milhões, eu não aceito. Por 2 milhões de reais no Arthur é uma aberração. Como foi o Vitinho? O Vitinho tá aí, o Vitinho. Isso dá uma boa enquete. Qual foi a pior contratação do Corinthians? Vitinho ou Pedro Raul? Quem é pior? Eu acho que o Pedro Raul, porque o Corinthians pagou 5 milhões ainda do salário alto. O salário do Vitinho é o dobro do Pedro Raul praticamente. Né? Foi um negócio entre cariocas, né, que trouxe o Vitinho pro Corinthians. Eu não tô falando que é um negócio ilegal, não. É um negócio de 2 pessoas que têm ótima relação, Fabinho, empresário do Vitinho, e ele acabou vindo pro Corinthians. Entendeu? Um jogador que já chegou baleado no clube. Já chegou lesionando, né? Ou chegou lesionando, ou chegou lesionado. Entendeu? Ou chegou lesionando, ou chegou lesionado. Então essa é a questão. Agora, o Arthur, a questão é o salário. 2 milhões de reais, é 2,5, tá? Mas se ele resolver falar assim, eu quero fechar, quero muito, é meu sonho jogar no Corinthians, 2 milhões. Não vale. Não vale, tá? E tem mais, hein? E tem mais. Se você pode ver o Arthur jogar no São Paulo, acho que o Palmeiras não seria muito perfil. Cara, mas a questão é que são clubes que estão fazendo loucura, né? Pagar isso por um jogador. Davi escreveu aqui que me mandou os números, né? Samir, quanto o Charles ganha? Cara, o Charles ganha mais de 500 pau por mês, velho. É uma loucura. Entendeu? É uma loucura. Ó, Arthur no Brasileirão 2026. 10 partidas, sendo 8 como titular.
minutagem, 91% nos passes. Beleza, passe eu sei que ele é mestre. 91% de precisão nos passes, não me surpreende, é bom jogador. 88% de acerto nos passes, no terço final, é bom jogador. Tá, eu quero ver a assistência, vamos lá. Ações com bola por jogo, eu sei que ele fica com a bola, 9 km percorridos por partida, 63% de aproveitamento nos duelos, enfim, 5 bolas recuperadas por jogo, uma grande chance criada, não tem assistência, velho. É isso, Davi. Não tem assistência, o cara. Entendeu? 0 gols, 0 assistência. Falei pra vocês. Cara, eu tô humilde hoje. Olha a minha capacidade de ver futebol e de assistir um cara, um jogo, ou 2 ou 3, e descobrir quem é esse cara. Eu falei que esse cara não tinha gols nem assistência sem sequer olhar. Porque eu nunca vi. Realmente no jogo, eu só vejo ele tocar de lado. O jogo dele não sai disso. É lado, 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 lado. Por isso que os números aqui que o Davi me traz provam realmente que é o Arthur. 91% de precisão nos passes. Ele não erra passe. Entendeu? Só que ele não arrisca também. O Garro arrisca aquele passe dele. Entendeu? Às vezes você pode reclamar, pô, o Garro erra muito, mas ele erra porque ele tenta. Hein? Ele tem que ser o Messi, o Lucas. Pô, ele tem o Lucas. Pelo amor de Deus, meu irmão. Como é que nós vamos contratar um cara de 2,5 milhões que tem 0 assistências, 0 gols? E digo mais, hein, se você pegar os números dele no Brasileiro de 2025, nós estamos falando aí de mais de 40 jogos, eu não sei se esse cara vai ter mais do que... Não sei se esse cara chega a 10 assistências, 8 assistências, que é o normal, né, de um cara caríssimo desse, jogou no Barcelona, pertence a Juventus. Entendeu? Então, cara, eu falo as coisas pro bem do Corinthians. Esses dias alguém escreveu lá num pós-jogo meu da seleção. Cara, o Samir analisando o jogo, às vezes é desanimador por conta da realidade que ele mostra taticamente, falando quem é quem. Eu sei que é desanimador, mas é a verdade. Pô, pega as minhas análises da seleção, eu nunca iludi vocês com o título. Nunca, 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 nunca. Ganhou do Haiti, eu segui dizendo, ó, ganhou da escola, ganhou do Japão. Eu falei no UOL, ao vivo, no UOL, que o Brasil não melhorou no segundo tempo contra o Japão. É que o Japão o Japão entrou com linha de 5, jogando atrás da linha da bola, 0-0. Fazendo 1-0, o Japão, então, meu irmão, aí o Brasil, na verdade, não é que o Brasil melhorou, é que o Japão recuou de forma demasiada a ponto de deixar o Brasil 45 minutos com a bola. Entendeu? Então eu passo a realidade para vocês. Cara, e repito, como jornalista, para mim seria ótimo o Arthur ser contratado. Porque eu já trouxe em primeira mão, o pessoal, inclusive Globo Esporte, né? O pessoal já me deu crédito da informação. Pô, se ele joga no Corinthians, vai ficar lembrado. Pô, mais um aí que o Samir acertou, né? Digo, que o Samir trouxe a negociação, não tô falando que vai jogar no Corinthians, nunca falei, tá, gente? Pra mim, profissionalmente falando, seria ótimo, só que eu tô pensando no Corinthians. No Corinthians, 2 milhões num cara que é pouco produtivo? Não. Ele não marca bem. Os passes dele, a maioria pro lado, o jogo dele não sai disso. Agora, se você jogar uma bola pra ele, e você jogar uma bola pro Pedro Raul, quem que vai matar a bola? Quem que vai dar óbito na bola? É o Arthur. Agora, joga a bola no Arthur, vai lá tomar a bola dele pra ver se tu consegue. Embaçado, meu irmão. Ele sabe o que faz com a bola. Entendeu? Só que o Falcão, por exemplo, escondia a bola, mas nunca conseguiu jogar no gramado. Né? O Falcão do salão. Entendeu? Então, assim, eu tô mandando a real pra vocês que se você falasse assim pra mim, Samir, o Arthur aí tá no mercado 600 mil por mês. Eu aceito. Eu aceito. Agora, não dá. Não dá pro Corinthians pagar 2 milhões pra um cara desse. Entendeu? Não dá. Não tem como. Tá? Nossa. Sério isso, Arthur, o Arthur, o Davi? Sabe quantas assistências? Eu ainda falei, né? Tá arriscado o Arthur no Brasileirão 2025 não ter 8, 10 assistências. Por um cara caríssimo, né? Hein? Ele disputou só 13 jogos no Brasileirão 2025. Né? Enfim, é meio campista, não tem esse jogo de primeiro ou segundo volante. Sabe quantos gols e quantas assistências ele tem? Chuta. Quantos gols, quantas assistências o Arthur tem no Brasileirão 2025? Nenhuma. Nenhum gol, nenhuma assistência. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.